Apesar da citricultura ser um dos setores mais relevantes do agronegócio, a eficiência econômica do segmento está sempre vulnerável a pragas e doenças. No segundo episódio da série especial Pomar Brasil, vamos mostrar como a ciência brasileira ajudou a superar o vírus da tristeza dos citros e conferir como o greening, considerado atualmente a maior ameaça da atividade citrícola no mundo, tem impactado a produção dos pomares. O Brasil lidera a produção de laranja no mundo. A fruta gerada a partir do cruzamento do pomelo com a tangerina se adaptou bem às condições de clima e solo nacionais. Mas isso não significa que o cultivo seja realizado sem dificuldades pelos citricultores. Por terem origem na Ásia, um ambiente tradicionalmente de clima tropical, os citros estão sujeitos a pragas e doenças, o que requer um alto investimento por parte dos produtores. O custo de produção é o que se gasta no ano para se produzir uma caixa de laranja, né? Por hectare se gaste em torno aí de 35 a 40 mil reais por hectare, né? Então a produção tem que ser boa e tem que ser bem remunerada para cobrir esse custo e ser atrativo para o produtor, né? Senão o risco é grande, porque o custo é alto. O Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, mantido por empresas de suco do estado de São Paulo e por produtores, acompanha a cada temporada os desempenhos dos pomares no Parque Citrícola de São Paulo e Minas Gerais, projetando as estimativas das safras e auxiliando os citricultores com os desafios impostos pelas pragas que reduzem a qualidade dos frutos e podem encolher a produção. As pragas que mais derrubam fruta, pragas e doenças, em primeiro lugar está bicho-furão e mosca. São dois insetos que vão se alimentar, vão colocar os ovos no fruto e do ovo vai nascer lagarta e vai fazer com que esse fruto caia. Além disso, a gente tem doenças como a pinta preta e a leprose, que são também extremamente importantes quando a gente fala de queda de fruto. E por último, pensando em fruta, nós também temos o cancro cítrico. Nas últimas décadas, a doença do cancro cítrico vem causando diversos prejuízos na citricultura, mas por meio da pesquisa científica, essa e outras doenças já podem ser controladas nos pomares. O Brasil é um dos centros de pesquisas voltadas ao agrocitrícola mais importantes do mundo. A ciência é fundamental para a sobrevivência da atividade por aqui. Na década de 1940, os laranjais foram praticamente devastados pelo vírus da tristeza dos citros. Mas graças aos experimentos do pesquisador Silvio Moreira, foi possível entender que o limão-cravo era a variedade mais resistente ao vírus. E por meio de enxertia, técnica que une duas partes adultas de plantas diferentes para a composição de uma mesma árvore, os pomares começaram a apresentar resultados positivos. A pesquisa realizada aqui no Centro de Citricultura naquela época equacionou esse problema. E ela tem um impacto até hoje, que a principal variedade produzida para suco, para mercado de fruta fresca, que é a variedade pera, ela só é plantada porque o material genético que existe disponível a partir dessa pesquisa do Centro de Citricultura permite que ela sobreviva no campo. O Centro de Citricultura Silvio Moreira é um difusor de material genético e de tecnologia. Ao longo dessa trajetória, a instituição construiu uma agenda pautada no diálogo com todos os atores do setor produtivo e do conhecimento. O lema Pesquisa para o Agronegócio reflete a função social deste trabalho, que busca a transformação criativa do agrocitrícola. Nós temos mais de 1.700 acessos, introduções, que estão sendo preservadas, mantidas, são estudadas e são utilizadas no melhoramento, tanto na seleção direta dessas plantas, como na avaliação e seleção no campo, como utilização dessas plantas como genitores nos cruzamentos para obtenção de híbridos, para obtenção de novas variedades. Se a batalha contra o vírus da tristeza dos citros foi vencida no passado, atualmente o greening, também conhecido como HLB ou amarelão, é a grande ameaça à citricultura mundial, especialmente para a laranja. A doença identificada no Brasil em 2004 já teve casos registrados em 129 países. A transmissão da bactéria ocorre por um pequeno inseto, o psilídeo, e infelizmente ainda não tem uma cura. O inseto, ele
viaja, né, ele consegue transferir a bactéria através dessa coloração da folha. Então, os pomares que têm a maior concentração de vegetação, que estão com a concentração maior de psilídeo, geralmente é por causa disso, né, porque eles vão nas folhas mais jovens, né, com a coloração mais viva e consegue deixar ali a bactéria. Na safra 23-24, a incidência de greening cresceu 56% no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, área responsável pela maior produção de laranjas no mundo. O cenário ligou o alerta do setor e das autoridades. O governo paulista criou um comitê estadual para frear a disseminação da praga. Os produtores têm que se conscientizar da importância e da relevância desse problema que dizimou a laranja na Flórida. Foi de 200 milhões de caixas para hoje 16 milhões de caixas. Está sempre em contato com o poder público e entender que a gente está trabalhando em prol do Estado de São Paulo. A gente não quer fiscalizar nem multar ninguém. Um estudo elaborado pela consultoria AgriPlanning e o GConse, grupo de consultores in citrus, projeta uma escalada da doença ano a ano, o que pode derrubar a produtividade brasileira da fruta em cerca de 25% ao final de uma década. Diante deste cenário, a manutenção de uma planta adulta frutífera requer um trabalho em conjunto de agrônomos e produtores. O produtor precisa ser bem metódico, seguir à risca nossas recomendações, mas quem faz isso tem mantido a produção em bons níveis, né? Tem um sistema que é o MFG, Manejo Fisiológico do Greening, onde a gente aplica técnicas, né, fisiológicas e mantém essa planta produzindo. Além dos esforços dos agricultores nos laranjais, a ciência também é uma forte aliada na busca por uma saída para o greening. Se no passado a pesquisa brasileira foi capaz de elaborar uma solução para o vírus da tristeza dos citros, a esperança é que agora ela possa encontrar uma resposta à doença que ameaça o futuro da citricultura. A busca, quer seja de um material genético, quer seja do controle do vetor, quer seja de uma estratégia de manejo e produção, nós vamos chegar lá. E na próxima sexta-feira tem o terceiro capítulo da série Pomar Brasil. Nele vamos conhecer o projeto Fruto Resiliente, que transforma a realidade de pequenos produtores por meio da assistência técnica das práticas sustentáveis. Não perca!